O vídeo de hoje é sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. Pra quem não sabe, eu decidi que durante o mês de março eu vou só ler autoras mulheres, né? Inspirada um pouco pelo Dia Internacional da Mulher e também por realmente querer ler mais autoras e valorizar o trabalho delas. Esperem só livros de mulheres incríveis durante esse mês, assim, tem muita coisa legal vindo por aí. Já adiantei um pouquinho os vídeos, porque março vai ser um mês super atribulado pra mim, mas pro fim do vídeo eu conto por quê. Então vamos falar, sem mais delongas, deste livrito aqui. O Sol é para Todos entrou na minha vida por conta de um outro livro, esse aqui, chamado Passarinha, da Catherine Erskine. Um nome difícil. Eu conheci ele em uma palestra que eu ouvi falar, né, sobre tradução literária e tal. E esse era um ótimo exemplo de boa tradução literária. Fiquei super curiosa pra ver. E quando eu li, esse livro fazia muita referência a este aqui. A autora se baseou muito, né, no To Kill a Mockingbird, ou O Sol é para Todos, pra escrever o Passarinha. E esse livro me conquistou 1.000.000%, assim, ele é lindo, delicado, bem escrito, muito bonito. E eu tive, né, tive que ler o original, que deu um pouco inspiração, né, pra esse aqui. Quando eu li esse livro, no original ele chama To Kill a Mockingbird, né? Em português ele foi traduzido para O Sol é para Todos. Eu não sabia o que vinha por aí. Eu achava que era uma história sobre um menino. Eu achava que a autora, na verdade, era um homem. E foi só realmente indo atrás e pesquisando sobre ele que eu descobri quão importante esse livro é para a literatura americana. A Harper Lee só escreveu esse livro na vida. Quer dizer, esse vídeo provavelmente vai ficar desatualizado logo mais, porque ela prometeu uma continuação para esse livro aqui, mais de 50 anos depois que ela publicou. Aparentemente ela foi meio pressionada pela editora a publicar uma continuação 50 anos depois. Não sei por que disso, mas enfim. Esse livro se tornou um clássico instantâneo, ganhou o Pulitzer no ano seguinte à publicação dele. Foi adaptado para o cinema 2 anos depois. Foi um livro muito original para a época dele, né, muito controverso para a época dele, porque ele escancara o que é o preconceito, né, especialmente no sul dos Estados Unidos. A Harper Lee, ela nasceu no Alabama, e essa história aqui vai se passar em uma cidadezinha no Alabama também, logo depois da Grande Depressão. Os personagens, eles têm essa vidinha muito pacata numa cidade, digamos, meio pobre, assim, meio isolada, chamada Macon. Esse livro ele trata de 2 histórias meio paralelas. A primeira vai falar de um julgamento que tá tendo na cidade, de um caso que é inspirado em fatos reais. Quando a Harper, ela era criança, ela ouviu uma história de um homem negro que foi julgado por estupro. E o caso foi um absurdo, assim. O cara não tinha nenhum pingo de culpa. Mas ele foi acusado, provavelmente porque ele era negro. E ela colocou isso aqui no livro. Então o julgamento que acontece aqui é de uma situação muito parecida. Não quero falar muita coisa porque é um baita spoiler e é o grande fio condutor do livro. Mas também tem uma outra história paralela, que é a história da filha do advogado que vai defender o moço acusado de estupro. Ela é a narradora do livro, ela se chama Scout Finch. Ela começa o livro com mais ou menos 5 anos de idade, ela vai terminar ele com uns 9, sempre falando como ela era impactada pelos acontecimentos, né, desse julgamento, e também contando como foi o crescimento dela nessa cidadezinha, principalmente porque o pai dela se tornou uma vítima de preconceito dentro da cidade por causa do julgamento. Infelizmente, aliás, é bom já falar agora, esse livro tá esgotado em português no Brasil, então é muito mais fácil você realmente ler ele em inglês, encontrá-lo em inglês, né, ou procurar muito num sebo online da vida, porque tá difícil mesmo. Uma coisa que sempre me pegou no título desse livro, eu já tinha ouvido falar dele, tinha ouvido falar do filme e tal, é o Mockingbird. Por favor, não confundir com Mockingjay, tá? Não tem nada a ver com Jogos Vorazes. Expressão que eles falam muito ao longo do livro, né? Que o único pecado que alguém pode cometer é matar um Mockingbird, um pássaro que tem um único motivo muito nobre, né, de existência, que é cantar. Uma das personagens vai falar isso, que como a única coisa que ele faz pelo homem é cantar, sabe, ele não precisa do homem para sobreviver, ele não é um predador e tal, essa é considerada a única forma de cometer pecado.
né? Matar uma criatura completamente inocente. Então o livro ele vai tratar muito desse tema aqui, da inocência, da perda da inocência e de como personagens inocentes sofrem consequências da crueldade, da injustiça, da falta de caráter humano. Então é muito importante dizer que por mais que o julgamento seja a peça fundamental desse livro, né, porque ele é o que vai ditar tudo o que acontece nele, o crescimento da Scout, né, ela chama... Como ela chama? Jean-Louise, né? O Scout é o apelido dela, que o pai dela dá pra ela, né? Porque ela é uma escoteira. Ela é uma criança muito esperta, muito inteligente, ela aprendeu a ler muito antes dos amiguinhos dela. É muito importante ver o crescimento da Scout aqui, porque é assim que a gente vai entender como uma criança entende o preconceito e como ela perde a sua inocência. Outra coisa muito interessante sobre esse livro, e que não tem nada a ver com nada, é que essas pequenas histórias, né, que vão sendo contadas sobre a vida da Scout, do irmão dela, o Jem, que são muito próximos no começo do livro e aos poucos a relação deles vai mudando, é que ela tem pitadas do gótico, mesmo sendo uma história totalmente passada no século XX, assim, é muito interessante. Então, o tempo todo a gente vai ter aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, que algo errado tá pra surgir, que algum personagem vai surpreender a gente, vai acontecer alguma coisa muito horrível com ele. Uma forma mesmo de criar tensão dentro dessa cidadezinha pacata, que não teria nada a oferecer, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas estranhas acontecendo ali. Outra coisa bem legal, e que só aumenta meu carinho por esse livro aqui, é que a Harper Lee, ela era uma namoradinha do Truman Capote. O Truman Capote é um jornalista super famoso pelo estilo literário dele, né? Os livros que ele lança eram fantásticos, né? Inclusive, eu tô pra ler A Sangue Frio, que vocês votaram no meu Facebook. Eu vou deixar o link da enquete e do vídeo que eu falei sobre o A Sangue Frio lá embaixo. E eles foram namoradinhos de infância, né? E a Harper Lee colocou ele no livro, gente. Ele é um personagem muito especial. E eu acho que quem conhece um pouquinho, que seja do Capote, do grande gosto que ele tem por descobrir mistérios, por revelar histórias e tal, vai descobrir na mesma hora que personagem que foi inspirado nele. Eu achei isso uma gracinha, só me fez gostar ainda mais dela e do livro dela. Eu tava muito insegura pra falar sobre To Kill a Mockingbird, né, O Sol é para Todos, porque é um livro classicíssimo, assim, é muito famoso, é muito reconhecido. Até hoje ele é uma leitura obrigatória nos Estados Unidos, mas não tem como não falar desse livro, não tem como não ler ele, não tem como ignorar a importância histórica dele. Ele com certeza é um dos livros mais marcantes que eu li, mas não é uma leitura fácil, ele vai devagar, ele desenvolve muito bem os personagens, especialmente a Scout. Se você pegar esse livro, vá com calma, sabe, sem pressa, dê chance a ele, dê chance aos personagens, eles vão te surpreender em algum momento, por mais que você odeie alguns deles. E esse livro aqui, né, como eu falei no comecinho do vídeo, inspirou muito este livro aqui. Inclusive, o nome desse livro aqui em inglês é Mockingbird, né, que é exatamente a inocência no seu estado mais puro. E essa personagem aqui, ela é sensacional também. Esse livro é todo narrado por ela. As duas histórias são narradas pelas personagens principais, né, que são meninas novinhas. A Scout, ela vai ter uns... eu falei, né, ela começa com uns 5, mas ela vai contar tudo depois que ela tem uns 9, né? E nesse aqui, a personagem é um pouquinho mais velha, mas... ela começa mais ou menos na mesma faixa etária, assim. Enfim, esse livro aqui é estupendo, maravilhoso, faz você chorar, é super fininho. Eu não quero dar mais spoilers, mas se você gosta de livros sobre irmãos, sobre relações familiares intensas, sobre histórias de personagens femininas muito inteligentes, leia e chore junto comigo. Provavelmente, se eu fizer algum dia essas listas de indicações de livros, sei lá, livros pra chorar, livros pra se emocionar e tal, esse livro com certeza vai estar lá, porque eu fiquei super mal depois que eu terminei. Mas ao mesmo tempo é lindo e você sai dele meio encantada por ela e por quem essa personagem é, da mesma forma que você sai encantada por quem a Scout tá vindo a se tornar. Ela é uma personagem em construção, ela tá crescendo. Acho que todos estamos, né? E nada mais justo do que ler uma história
que seria muito, muito árida pelos olhos de uma criança. Então, 2 indicações sensacionais pra vocês aí. E agora eu vou falar a última novidade que eu tenho aqui no vídeo. A partir do dia 4 de março até 1º de abril, e não é mentira, eu vou dar um curso sobre fantasia no cinema, lá no MIS, né, no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Então, quem estiver por aí, meio de bobeira, querendo estudar alguma coisinha sobre fantasia, tem muitas nerdices aí nesse curso, mas não só, tem muita arte não nerd também. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser se inscrever. Vão ser todas as quartas-feiras do mês. Acho que vai ser muito legal, então inscrevam-se ou compartilhem com quem vocês acham que pode gostar disso, que se interessa por fantasia, por ficção científica um pouquinho também. Então é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham curtido. Tô sempre querendo saber a opinião de vocês sobre tudo, adoro que vocês deixem comentários. Então, muito obrigada e até mais.